Imaginem um mundo sem dor, sem doenças e sem morte. Um mundo onde não seria preciso suar a camisa para se sustentar. Parece uma utopia, não é? Mas e se eu vos dissesse que, segundo uma das histórias mais conhecidas do mundo, estivemos a apenas um passo de viver assim? Hoje, vamos fazer uma experiência mental. E se Adão e Eva tivessem dito não à tentação? E se não tivessem comido o fruto proibido da árvore do conhecimento? Como seria o nosso mundo, a nossa civilização e até nós próprios? Preparem-se, porque as respostas podem surpreender-vos bastante. Vamos relembrar rapidamente o cenário inicial. O Jardim do Éden. Os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva, em perfeita harmonia com a natureza e o Criador. E uma única regra: não comer os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como sabemos, a regra foi quebrada. Mas na nossa linha temporal, no nosso cenário, tudo aconteceu de forma diferente. Então, vamos começar a nossa jornada para um mundo onde tudo correu como deveria. A primeira e mais crucial mudança é que a humanidade nunca abandona o Jardim do Éden. Imagine só por um momento. O nosso lar não é um planeta com desertos, glaciares e oceanos agitados. O nosso lar é um jardim ideal, em constante florescimento. Aqui, não há mudança de estações como a conhecemos. Não há calor exaustivo ou frio cortante. Reina sempre uma primavera perfeita e confortável. As árvores estão constantemente carregadas de frutos suculentos e os prados, cobertos de flores vibrantes. Os rios correm com água pura e fresca. Esqueça os terremotos, furacões ou secas. A natureza aqui não é uma força a ser combatida, mas sim uma mãe cuidadosa. Isso significa que o próprio conceito de lar, como abrigo contra o mau tempo, simplesmente não existe. Não há necessidade de construir cabanas ou cavernas. O mundo inteiro é o seu lar seguro e acolhedor. A humanidade não se espalha pelo planeta, nem explora novas terras. Porque por que razão partir de um lugar onde já se tem tudo? Toda a civilização, se é que se pode chamar assim, está concentrada num único lugar ideal. Este é o ponto de partida que muda absolutamente tudo o que virá a seguir. E já que ficamos no paraíso, acontece uma segunda transformação, igualmente crucial. Permanecemos imortais. A morte, como castigo pelo pecado, simplesmente não existe na nossa realidade. Pense nisto: no nosso mundo, a velhice, tal como a conhecemos, não tem lugar. O corpo não definha, as forças não nos abandonam. Jamais se despede dos seus entes queridos, porque eles nunca partem. Imagine uma vida sem o medo da perda, sem luto, sem cemitérios. A vida não tem um fim. Não é um breve lapso de tempo para ser vivido às pressas, mas um fluxo contínuo e infinito de existência. Cada hoje não o aproxima do fim, mas é simplesmente mais um dia na eternidade. Todas as relações, todos os laços, são eternos. Isto muda completamente a nossa percepção do tempo e o próprio sentido da existência. A ausência da morte torna-se o alicerce fundamental de toda a nossa psicologia. A consequência lógica da imortalidade é a ausência total de doenças. Nossos corpos são máquinas biológicas perfeitas, imunes a falhas. Esqueça vírus, bactérias, mutações genéticas, resfriados, gripes, alergias, câncer. Todas essas palavras simplesmente não existem em nosso léxico. O conceito de medicina jamais surge. Para que médicos, se ninguém adoece? Para que farmácias, se não há o que tratar? Cirurgia, farmacologia e ramos inteiros da ciência simplesmente não chegam a existir por desnecessidade. A dor, como sintoma de qualquer doença, é-nos totalmente estranha. Não tememos infecções, nem nos preocupamos com epidemias. Nosso corpo não é um vaso frágil que precise ser cuidado e constantemente reparado. É uma ferramenta confiável e autossuficiente para uma vida eterna e plena de alegria no paraíso. É um estado de saúde absoluta e inabalável. Bem, e quanto à necessidade mais básica, a comida? Aqui,
tudo é ainda mais simples. O problema da fome está resolvido de uma vez por todas. Imagine, você nunca mais precisa pensar no que vai comer amanhã, daqui a uma semana ou daqui a um ano. Trabalho árduo no campo, do nascer ao pôr do sol. Esqueça. Caçar animais selvagens para alimentar a família, isso simplesmente não existe. O Jardim do Éden é um buffet infinito e autorrenovável. As próprias árvores oferecem seus frutos maduros. Basta estender a mão. Como resultado, a agricultura nunca é inventada. Não há necessidade de arar a terra, semear sementes e esperar pela colheita. Não há necessidade de depósitos, celeiros ou de fazer provisões para o inverno. Toda a economia baseada na produção e distribuição de alimentos simplesmente não surge. A comida não é um recurso pelo qual se precisa lutar. É simplesmente um dado adquirido, como o ar que respiramos. Agora, vamos falar sobre os nossos vizinhos neste jardim, os animais. No nosso mundo, existe uma cadeia alimentar, com predadores e presas. No Éden, essa ideia não existe. Aquela imagem bíblica de um leão deitado tranquilamente ao lado de um cordeiro. Aqui é a realidade diária. Predadores não caçam herbívoros porque não há necessidade. Toda a fauna se alimenta de vegetais, que existem em vasta abundância. O medo de um animal selvagem, um dos mais antigos sentimentos humanos, é-nos simplesmente desconhecido. Podes aproximar-te e acariciar um tigre como se fosse um gatinho, sem recear que ele te devore. Serpentes não são venenosas, aranhas não são perigosas. Os animais não são fonte de alimento, nem material para vestuário, nem uma ameaça. Eles são os nossos companheiros. Não somos os reis da natureza que a dominam. Somos parte integrante e harmoniosa dela, seus amigos e vizinhos. É um mundo de absoluta confiança e harmonia entre todos os seres vivos. Vamos mergulhar mais fundo na psicologia humana. O que acontece conosco quando não sabemos diferenciar o bem do mal? Em primeiro lugar, o sentimento de vergonha desaparece. Aquele constrangimento e embaraço que Adão e Eva sentiram ao se darem conta da sua nudez, simplesmente não existiria em nosso cenário. A noção de roupa como forma de cobrir o corpo seria totalmente inexistente. A roupa não seria necessária para nos proteger do frio, e muito menos para cumprir normas e convenções sociais. Nós perceberíamos nosso corpo com naturalidade, como qualquer outra parte da natureza. Sem a vergonha, não surgiriam as emoções complexas a ela ligadas. A insegurança, os complexos com a aparência, a inveja pela beleza alheia. Viveríamos em um estado de absoluta abertura e aceitação de nós mesmos e dos outros, tanto física quanto emocionalmente. Seria um mundo sem máscaras, sem fingimento. E agora, imagine que até mesmo a própria noção de mal desaparece. Todos aqueles sentimentos sombrios que envenenam nossas vidas, inveja, ganância, raiva, mentira, traição, simplesmente não existem na nossa paleta de emoções. Para que invejar o vizinho, se ambos têm tudo em infinita abundância? Para que acumular riquezas, se tudo é partilhado e acessível a todos? Para que mentir, se a mentira não traz benefício algum? Como resultado, os conflitos desaparecem do mundo. Completamente. Não há pequenas discussões domésticas por coisas banais. Não há inimizade entre famílias ou tribos. E claro, não há a mais terrível invenção da humanidade, nascida do ódio e da ganância. Não há guerras. É um mundo construído sobre a honestidade absoluta e o entendimento mútuo, onde a palavra inimigo simplesmente nunca foi concebida. É uma sociedade de harmonia ideal e inabalável. E como se estabelecem os nossos laços com o Criador de toda essa magnificência? Aqui, verificamos uma transformação fundamental. No nosso mundo, a religião é frequentemente um caminho percorrido através de intermediários, sacerdotes, profetas, santos, textos sagrados. Procuramos o divino em templos, em orações, em rituais. Mas num mundo sem a queda, essa distância simplesmente não existe.
A comunicação com Deus não é um ritual ou uma oração com hora marcada. É um diálogo constante, natural, tão simples quanto uma conversa com um amigo durante um passeio no jardim. Sua presença não precisa ser provada ou procurada. Ela é sentida tão claramente quanto o calor do sol. Consequentemente, nunca surgiriam sacerdotes, profetas ou textos sagrados. Para que serviriam os intérpretes, se podemos perguntar diretamente? Para que seriam necessárias as escrituras sagradas, se a revelação acontece a cada minuto? A religião, como instituição, não nasce. Não há necessidade de construir templos, porque todo o jardim do Éden é, em si, o templo. A fé não é fé, mas conhecimento. Direto, pessoal e inquestionável. Mas aqui surge uma questão interessante. O que acontece com o livre-arbítrio? Será que não nos transformamos em meras marionetes, sem vontade própria neste mundo ideal? De forma alguma. O livre-arbítrio não desaparece, pois é exatamente graças a ele que Adão e Eva, na nossa história alternativa, fizeram a escolha certa. Decidiram não comer o fruto proibido. No entanto, a natureza dessa liberdade se transforma. No nosso mundo, o livre-arbítrio é uma escolha constante entre o bem e o mal, a criação e a destruição. No Éden, porém, onde o mal como tal não existe, o livre-arbítrio é direcionado exclusivamente para a criação. É uma escolha não entre bom e mal, mas entre bom e ainda melhor. Por exemplo, que árvore plantar hoje? Que melodia compor? Que nova faceta deste mundo maravilhoso explorar? Nossa vontade torna-se não um instrumento de luta contra as tentações, mas sim uma ferramenta de pura, imaculada criatividade e conhecimento. Vamos agora abordar outro aspecto crucial que o pecado alterou: o nascimento dos filhos. Na narrativa bíblica, foi dito a Eva: com dores darás à luz os teus filhos. Essa maldição tornou-se, por milênios, uma parte inseparável da experiência feminina. Mas no nosso cenário, essa maldição simplesmente não existe. O processo do parto acontece sem dor e sem sofrimento. Não é uma provação a ser suportada, mas um ato natural e alegre de criação de nova vida. Não há medo do parto, nem riscos ou complicações associados. A maternidade, desde o primeiro instante, torna-se pura alegria, não obscurecida por tormentos físicos. Este é mais um traço no retrato de um mundo onde a harmonia e a graça permeiam absolutamente todos os aspectos da existência, mesmo aqueles que, na nossa realidade, estão ligados à dor. Certo, já idealizamos o cenário de uma vida perfeita para um indivíduo. Mas o que acontece quando essas pessoas se multiplicam? É aqui que nos deparamos com o primeiro grande problema lógico: a superpopulação. Se ninguém morre e as crianças continuam a nascer, mesmo que sem dor, o jardim do Éden, mais cedo ou mais tarde, ficará pequeno demais. Como se resolveria este problema? Talvez a natalidade seja regulada de alguma forma natural. Ou, quem sabe, o próprio jardim do Éden se expande magicamente para acomodar a todos. Ou talvez a humanidade, em certo ponto, simplesmente pare de se reproduzir, ao atingir um número ideal. Esta questão permanece em aberto, mas demonstra que mesmo no paraíso poderiam surgir desafios próprios e absolutamente únicos, exigindo soluções não convencionais. Talvez isso se tornasse o primeiro impulso para o desenvolvimento de uma espécie de sociedade. E é aqui que a reflexão ganha um novo interesse. O que impulsiona o progresso no nosso mundo? Geralmente, a necessidade e o conflito. Inventamos a roda para transportar cargas com mais facilidade. Dominamos o fogo para nos aquecer e proteger de predadores. Criamos armas para a guerra. Mas num mundo onde não houvesse necessidade nem conflito, o que impulsionaria o desenvolvimento tecnológico? Muito provavelmente, a tecnologia, tal como a concebemos, simplesmente não surgiria. Para que inventar um arado se o alimento brota espontaneamente? Para que construir navios se não há necessidade de atravessar oceanos em busca de uma vida melhor?
Para que criar mecanismos complexos se não existe trabalho pesado a ser facilitado? A humanidade permaneceria, então, num estado de simplicidade tecnológica. Viveríamos em plena harmonia com a natureza, sem a necessidade de a transformar ou submeter. A nossa mente não estaria ocupada com a resolução de desafios de engenharia, e isso alteraria radicalmente o rumo do nosso desenvolvimento. Bem, se não há tecnologia, talvez toda a nossa energia se canalize para a criatividade e a arte. Aqui nos deparamos com outro paradoxo. Pense no que inspira as maiores obras de arte no nosso mundo. Muitas vezes é a dor, o sofrimento, amores trágicos, a luta contra o mal, a busca por um sentido num mundo imperfeito. As tragédias de Shakespeare, repletas de traição e morte. A música profunda e pungente de Bach, composta sobre textos religiosos que abordam o pecado e a redenção. Quadros que retratam batalhas e sofrimento. Haveria lugar para tal arte num paraíso eterno e sereno? Muito provavelmente, não. A nossa arte seria luminosa, alegre, harmoniosa, mas faltar-lhe-ia a profundidade nascida da superação da escuridão. Seria belo, mas talvez um pouco superficial. Não teríamos Dostoiévski, porque não haveria crime e castigo. Vamos falar sobre o trabalho. No nosso mundo, o trabalho é a base da economia e, muitas vezes, um meio de sobrevivência. Trabalhamos para ganhar dinheiro para comida, moradia e vestuário. A maldição bíblica dizia: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas num mundo sem a queda, essa maldição não existe. O conceito de trabalho como um fardo pesado, como uma necessidade, está completamente ausente. Isso não significa que passamos a eternidade no ócio. Nossas atividades simplesmente têm uma natureza completamente diferente. É criatividade pela própria criatividade, o conhecimento do mundo por pura curiosidade, a interação pela alegria de interagir. Podemos cuidar de um jardim, não para não morrer de fome, mas porque isso nos proporciona prazer estético. Podemos estudar os hábitos dos animais não para caçá-los, mas simplesmente por interesse. Nossa vida não é uma questão de sobrevivência, mas sim uma existência pura e desimpedida. Mas, como seria a estrutura social de um mundo assim? A resposta é simples: não existiria. No nosso mundo, as cidades surgiram como centros de comércio e defesa. Estados e fronteiras foram criados para gerir recursos e proteger contra inimigos. Leis foram estabelecidas para regular conflitos. Mas no Éden, nada disso seria necessário. Para que construir cidades com muralhas, se não há inimigos para se proteger? Para que fronteiras, se o mundo inteiro é um lar comum e não há disputas por território? Para que reis, governos e exércitos? Todas essas complexas estruturas sociais simplesmente não surgiriam. A humanidade viveria como uma única e imensa família, sem hierarquia, sem poder ou submissão. Seríamos um povo único, sem nações, sem barreiras linguísticas e sem divergências políticas. Este seria um mundo sem a civilização complexa, no sentido que a conhecemos. Continuando a nossa discussão sobre desenvolvimento, vamos agora focar na ciência. No nosso mundo, a ciência fundamental nasce do desejo de compreender como o universo funciona, com o objetivo de aplicar esse conhecimento. A física é essencial para construir pontes e máquinas. A química permite criar novos materiais e desenvolver medicamentos. A biologia ajuda a compreender doenças e a melhorar as colheitas. Num mundo sem necessidades práticas, a ciência, tal como a conhecemos, simplesmente não se desenvolveria. Para que estudar as leis da gravidade, se não precisamos lançar satélites? Para que nos aprofundarmos na química dos polímeros, se não há necessidade de produzir plástico? A nossa compreensão do mundo seria mais de caráter contemplativo do que analítico. Poderíamos admirar a beleza do céu estrelado, mas a astrofísica não se desenvolveria. Poderíamos observar a vida das plantas, mas não criaríamos a genética. O método científico, baseado na experimentação,
e na verificação de hipóteses para resolver problemas, simplesmente não seria relevante. Mas e a serpente tentadora, o verdadeiro catalisador de todo o drama? Na nossa história, ela foi amaldiçoada e expulsa. Mas o que acontece num mundo onde a sua tentação falhou? Ela não desaparece, permanece no jardim do Éden. Ela se torna uma espécie de monumento vivo, um lembrete eterno da escolha que Adão e Eva fizeram. Talvez ela continue as suas tentativas, aproximando-se das pessoas, oferecendo as suas seduções, mas ninguém lhe dá ouvidos. As suas palavras sobre poder, conhecimento e domínio soam vazias num mundo onde a harmonia plena já reina. Ela transforma-se no excêntrico local, num ruído de fundo ao qual ninguém presta atenção. A sua existência é uma confirmação constante da justeza da escolha feita, mas ela já não é uma ameaça real, apenas a sombra de um mal que não se concretizou. Vejamos agora o panorama geral. Todo este cenário muda radicalmente a história das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Toda a sua teologia se alicerça no conceito do pecado original e da subsequente busca pela salvação. Se não há pecado original, toda essa complexa estrutura desmorona. Não haveria necessidade de alianças e profetas para lembrar as pessoas de Deus. Não haveria necessidade de sacrifícios para a expiação dos pecados. E, crucialmente, na teologia cristã, desaparece a necessidade de um Salvador. A missão de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, perde o seu sentido primordial, pois a humanidade não teria do que ser salva. Toda a história mundial, todas as religiões que moldaram a nossa civilização, seguiriam um caminho completamente diferente, incompreensível para nós, ou nem sequer existiriam. Isso altera não apenas uma narrativa, mas os próprios alicerces da nossa cultura. E assim chegamos ao ponto crucial, a questão mais controversa de todas. Descrevemos um mundo sem dor, sem medo e sem maldade. Mas, como seria o ser humano nesse cenário, sem a luta, sem a superação de desafios, sem o conhecimento da escuridão para, de fato, valorizar a luz? Será que ainda seríamos humanos, na acepção que damos a essa palavra hoje? Afinal, são as dificuldades que forjam o caráter. São as perdas que nos ensinam a valorizar o que realmente importa. É o conhecimento da existência do mal que torna a nossa escolha pelo bem verdadeiramente consciente e valiosa. Sem tudo isso, não nos transformaríamos em crianças eternas, talvez felizes, mas, na sua essência, infantis. Seres que jamais explorariam o seu potencial na totalidade, por simplesmente não terem estímulo para tal. Seríamos felizes, sim, mas será essa uma felicidade profunda e significativa? Essa é a questão central, que põe em xeque a idealidade desse paraíso, e é aqui que o nosso exercício mental nos leva a uma conclusão chocante. Talvez este paraíso ideal, esta utopia de que falávamos, pudesse, na verdade, ser uma gaiola dourada. Sim, nela não há sofrimento, mas também não haveria crescimento autêntico, não haveria desenvolvimento, não haveria o drama da vida que nos molda e nos torna quem somos. A humanidade, presa para sempre no Éden, seria como uma planta bela, mas que jamais desabrocha, mantida em condições perfeitas de estufa. Jamais descobriríamos do que somos capazes. Não construiríamos grandes civilizações, não escreveríamos sinfonias geniais nascidas de profundas angústias, nem faríamos descobertas científicas impulsionadas pela urgência de sobreviver. Este mundo ideal seria estático, imutável e, em última análise, talvez, monótono. Seria uma eternidade sem história. E agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça, porque é aqui que a história toma o seu rumo mais surpreendente. Imaginávamos um paraíso, uma utopia. Mas o que obtivemos no final? Uma humanidade que desconhece o sofrimento, mas que também ignora a verdadeira alegria da superação. Pessoas que não sentem ódio,
mas que dificilmente seriam capazes de um amor profundo e sacrificial, forjado nas adversidades. Um mundo sem arte, nascida da dor. Um mundo sem ciência, impulsionada pela necessidade. Afinal, o fruto proibido que foi comido não foi apenas um erro, foi um ato que desencadeou toda a história da humanidade, tal como a conhecemos. Sim, ele trouxe a morte e o sofrimento ao mundo, mas também trouxe a liberdade de escolha, no seu sentido mais pleno. Deu-nos a oportunidade de sermos não apenas meros habitantes do paraíso, mas sim os arquitetos do nosso próprio destino. Deu-nos o conhecimento da escuridão, para que pudéssemos conscientemente buscar a luz. Foi precisamente a expulsão do paraíso que nos impulsionou a inventar, a construir, a unir, a criar grandes civilizações, a escrever livros e músicas geniais. Toda a nossa história, com os seus horrores e triunfos, é a consequência dessa mesma escolha. Conclui-se, então, que a maldição se tornou, simultaneamente, o maior dos dons. O dom de nos tornarmos quem realmente somos. Portanto, talvez um mundo sem aquela maçã mordida fosse perfeito, mas seria um mundo vazio. E nele, certamente, não haveria um nós para contá-lo, nem você para ouvi-lo. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se este experimento mental te fez refletir, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder novas e fascinantes hipóteses. E agora, uma pergunta para você. Na sua opinião, qual mundo é melhor? O nosso, com todas as suas falhas e conquistas, ou um paraíso eterno, mas imutável? Deixe a sua opinião nos comentários. Terei muito gosto em lê-los.